Fala, meus amigos aqui do canal Janderfla, ó, mais um dia, hoje é sábado. Hoje tem jogão do Mengão lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. E aqui você vai ficar sabendo de todas as notícias de hoje a escalação. Então fica ligadão aí no nosso vídeo aí, ó. Já vamos colocar aqui para rolar Globo Esporte e mais notícias. Tem notícias sobre Claudinho, o Wendel. Fica ligadão aí, ó. Só não esqueça de no final aí você deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, vamos para as notícias de hoje, hein? O que você acha? Mengão vai ganhar? Em Belo Horizonte, um jogo de rivais que são velhos conhecidos, né? Tô falando de Flamengo e Atlético Mineiro. Essas cenas aqui de cochichos, risadinhas entre camaradas, abraços, cumprimentos que a gente tá acostumado a ver antes e depois das partidas, certamente serão percebidas no encontro entre Atlético Mineiro e Flamengo. Tá cheio de amigo no time adversário. Arrascaeta jogou junto com o zagueiro do Galo, Maurício Lemos, no Defensor do Uruguai em 2014. O Alan trocou o Atlético Mineiro pelo Fla no início do mês. Reencontrará os ex-companheiros na partida de hoje na Arena Independência. E o técnico Jorge Sampaoli vai se deparar com rostos familiares da época em que treinou o Clube Mineiro. Em fevereiro de 2021, ele deixou o Galo para comandar o Olympique de Marseille, da França. As experiências passadas também servem para ajudar na preparação do jogo. Levar para os treinos os pontos fracos e fortes dos ex-companheiros faz parte do trabalho. As informações podem ajudar o Flamengo num momento em que a equipe tem dois desfalques importantes na defesa. Davi Luiz e Ayrton Lucas, com dores nos joelhos, não enfrentarão o Atlético. Por um outro lado, a equipe terá a volta do Gerson ao meio-campo. O jogador ficou fora na vitória sobre o Grêmio pela Copa do Brasil porque estava suspenso. A provável escalação: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E o Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center com mais informações do Flamengo. Fala, Pedro! Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, abraço a todos aí no estúdio. Corrida contra o tempo, né, o Flamengo, porque fecha no dia 2, próxima quarta-feira, a janela de transferências internacionais, mas amanhã é o prazo final ali para o Flamengo fazer as 5 trocas na lista inicial para as oitavas de final da Libertadores, jogo na próxima quinta contra o Olímpia no Maracanã. O Flamengo já tem 3 trocas garantidas, né, porque são 3 reforços que chegaram aí, o Luiz Araújo, o Alan e o Rossi, e aí poderia fazer mais 2, Claudinho e o Wendel. A situação do Claudinho ficou mais difícil, porque o Zenit acenou com uma pedida de 30 milhões de euros pelo Claudinho, apuração feita até com o companheiro Luciano Borges, 30 milhões de euros, um valor bem alto, acima do que o Flamengo imaginava, calculava, a gente trazia as informações ao longo dos dias de 15 a 20 milhões de euros, e aí com isso imaginava que teria bolso, se vendesse, por exemplo, o Matheus França para o Crystal Palace, de fazer as operações definitivas até de Claudinho e também do Wendel ali na faixa dos 15, 20 milhões de euros. Mas com 30 milhões de euros pelo Claudinho, aí fica muito complicado mesmo a situação. É um bolso além do que o Flamengo tem, né? Fica uma situação muito dura, o Zenit pedindo alto pelo jogador que é a estrela do seu time, segue jogando por lá, então a situação complica um pouco mais. Sobre o Wendel, o Flamengo ainda tenta, ali na faixa dos 15 milhões de euros que se imaginam, o Wendel está lá tentando conversar com os russos, tentar essa liberação, mas o prazo para inscrição amanhã, para as oitavas, é difícil, mas aí tem até o dia 2, quem sabe, para tentar a contratação para o restante das outras competições, como Copa do Brasil e Brasileiro, por exemplo. Sobre jogo, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro amanhã no Estádio Independência, um jogo importante, mas ainda está a 12 pontos do Botafogo, não vence há 3 rodadas no Brasileiro, então o técnico Sampaoli pode colocar um time bem forte para essa partida, sim, sem nenhum tipo de problema, até porque a distância é grande entre o jogo contra o Atlético sábado à noite e só quinta-feira no Maracanã, sem viagem contra o Olímpia pela Libertadores. Gláucia. Muito obrigada, Pedro. Trazendo as informações aí do Flamengo, que se prepara para enfrentar o Galo. E essa informação final, né, que ele fala é importante. Porque o Flamengo joga no sábado à noite, tem Libertadores só na quinta-feira. Então o Sampaoli pode até
repensar e trazer esse mesmo time que no meio da semana fez o jogo que fez. Por outro lado, ele teve 2 dias de recuperação também. Então, ele estava em Porto Alegre, ele viajou e ele viaja de novo. E a recuperação dele lá isso. também é Não aquela são pauleira, viagens malucas, como as de Libertadores, normalmente você vai para alguns lugares bem mais complicados, mas a gente tem um período que não é o ideal para recuperação, ainda mais pela intensidade que o Flamengo jogou contra o Grêmio. Agora, a pergunta, acho que independente de escalação o Flamengo vai conseguir repetir essa boa atuação? O Flamengo vai conseguir repetir a pegada que teve lá contra o Grêmio? Isso para mim ainda é uma incógnita, porque a gente tem brincado. Comentar sobre o Flamengo é isso, eu não sei como vai ser o próximo jogo. Tem jogo que o time tá bem, tá ligado, pressiona a bola, tem jogo que ainda tá oscila demais, né? Que não consegue envolver o adversário, tá um monte de... Quanto o América... Você pega o Flamengo contra o América, o Flamengo contra o Grêmio, parece... Se não é a mesma camisa, parece que é outro time, é uma coisa meio bizarra. Eu tava até pensando nisso vindo pra cá, Joana vai falar de Flamengo. Pô, mas o mesmo Flamengo que fez um jogo tenebroso contra o América, fez um baita jogo contra o Grêmio. E vai pegar um time, a gente vai falar um pouco mais sobre o Galo, que ajuda na questão organizacional, porque também está com muita dificuldade. Então a minha questão é essa, acho que o Flamengo precisa engatar a quinta e manter a marcha, porque a gente não consegue comentar o Flamengo por conta disso, o time oscila demais. E até pensando dentro do Brasileirão, perdão, Jean, até pensando mesmo dentro do Brasileirão, né? A gente vai vendo essa oscilação de Flamengo nas Copas, fazendo grandes jogos, e aí depois no Brasileiro, esses jogos... Vai atrás de Paranaense mas fez esse agora, vai. E aí chega no Brasileiro, oscila daqui, oscila dali, uma hora já não dá mais para correr atrás também, né? Fica, não, dá para ainda tem campeonato, mas assim como a gente fala disso por turma que tá lá brigando para não rebaixar, acho que também tem isso, né? Precisa ser mais constante dentro do Brasileirão. Sem dúvida, isso aconteceu nas últimas 2 temporadas do Flamengo. E o Sampaoli falou sobre isso depois do jogo contra o Grêmio. Então é um desafio para o Sampaoli conseguir fazer com que os seus jogadores se comportem nas partidas de Campeonato Brasileiro da mesma maneira que se comportam nas partidas de Copas. Como disse o Renato, não de todas. Eu acho que o jogo contra o Grêmio foi exemplar, foi uma partidaça do Flamengo, que acabou de acontecer, bem melhor para mim do que o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, mas assim, é claro que esse é o time ideal no aspecto de intensidade, de dedicação, de empenho, de construção que o Sampaoli deseja ver. O Sampaoli deseja ver isso o tempo todo. Aí tem 2 questões, né? Primeiro o Flamengo não é o time que precisa repetir escalação. Se tem alguém que não precisa repetir escalação rodada após rodada e que, portanto, pode manter a sua intensidade e essa maneira de jogar, se for necessário, poupando jogadores, é o Flamengo, né? Por tudo que a gente fala, pela qualidade do elenco e tudo mais. Verdade que vai ter, continua com alguns desfalques para o jogo contra o Galo, né? O Davi Luiz não joga, o Ayrton Lucas continua de fora, mas ainda assim é um time com grandes alternativas, com grandes opções, como a gente viu nas próprias substituições feitas pelo Sampaoli. Então, acho que a avaliação do Sampaoli também não tem que ser uma avaliação apenas psicológica. Esses caras precisam me entregar essa mesma postura que a gente viu contra o Grêmio em todos os jogos do Brasileiro. Claro, psicologicamente precisam, mas às vezes tem uma questão que é física. E se for uma questão física, eu acho que ele tem condições de mudar. Psicologicamente, esse é um jogo grande. Por mais que o Atlético esteja muito abaixo do que se imaginava, eu acho que os jogadores do Flamengo sabem, na hora que vão enfrentar o Atlético fora de casa, com a torcida adversária, sabem que esse é um jogo maior do que a média dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, ficamos aí com as notícias do Flamengo de hoje, entendeu? Notícias atualizadas. E o Wendel tá perto, provavelmente virá. Mas o Claudinho tá um pouco longe, hein? O Wendel, eu acho que até 15 milhões, né? O Zenit aceita fazer negócio com o Flamengo, mas o Claudinho, 30 milhões de euros. Não é de reais não, gente. É 30 milhões de euros, muito caro. Se for multiplicar isso pelo valor do euro, dá 100 e poucos milhões de reais. Então é muito dinheiro para trazer Claudinho, muito dinheiro. Eu acho que o Flamengo não vai ter como negociar, entendeu? E sobre brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, dá para o Flamengo jogar
o brasileiro bem também, porque, pô, os reservas do time do Flamengo pô, é muito mais time do que times aí que estão ali no primeiro escalão, entendeu? Dá pra bater de frente, é só colocar os caras pra jogar e os caras entrar com a mesma vontade do que eles vêm jogando nas Copas, entendeu? Como falaram aí, ó, o Flamengo é um time nas Copas e é outro time no Brasileiro, tanto que jogo passado aí perdeu para América Mineiro, pelo amor de Deus. Não pode deixar. Então, a escalação do Flamengo tá aí, entendeu? Gerson volta ao time, Thiago Maia e Vitor Hugo brigam ali, né? Pela aquele lugarzinho ali na cabeça de área e também tem ainda mais uma mudança na lateral esquerda, né? Porque o Ayrton Lucas está com o joelho machucado, então Felipe Luiz deve entrar naquela vaga ali. Beleza? Então mais tarde tem mais aqui no nosso canal, tem melhores momentos do jogo. Fique ligado aqui, ativa o sininho aí, ó, para você saber quando vai ser, quando vai estar aqui no nosso canal os melhores momentos. Hoje tem, depois do jogo. Você não conseguiu ver, estava trabalhando, ou você não tem TV a cabo, porque não vai passar na TV aberta. Fica aqui no nosso canal que a gente vai passar aqui os melhores momentos de primeira para vocês, beleza? Se inscreva aí e deixa seu like, hein? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês, ó. E tô confiante na vitória do Mengão hoje, hein? 2-0. 2-0 tá bom. Ficando por aqui. Um abraço.